Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Meu nome é Estela Meirelles, sou médica dermatologista, sou professora aqui do Medical of Derma e hoje trouxe aqui uma convidada super especial, muito especial para o Medical of, mas também em especial para mim, porque foi minha aluna direta da mentoria que a gente construiu uma super relação boa no ano passado. E Fernanda, seja muito bem-vinda ao nosso episódio. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, em especial com você, que assim, a gente viveu todas as emoções Fortes emoções na mentoria e eu acho que para Aham. mim foi muito importante e fundamental. Fernanda, muito obrigada por ter vindo. Vamos começar. Eu queria que você... Fernanda foi uma super aprovada, né, nesse ano de 2025. E aí eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, começasse falando onde você se formou, né, como foi a sua formação. Você tem outra formação além da dermato, né? Então conta um pouquinho pra gente tudo. Então, eu já sou formada há 10 anos. Eu formei no interior de Minas, na cidade de Pouso Alegre, que é onde eu vivo. E a minha vontade sempre foi, na verdade, fazer cirurgia plástica, que era desde o primeiro ano até o final. No 6º ano, no finalzinho mesmo do curso de medicina, eu me apaixonei assim, mas foi uma paixão mais uma identificação com a pediatria. E nesse meio tempo, a minha mãe, como sabia que eu gostava dessa parte de cirurgia, de estética, procedimento, ela falava assim pra mim: mas por que você não faz dermatologia? Eu falava assim: mãe, eu acho que dermatologia não é pra mim. E, enfim, eu me formei e fui direto para uma residência, foi uma residência de cirurgia. Eu fiz Não alguns foi nem a pediatria, foi direto pra cirurgia. o meu caminho na dermatologia, ele foi assim, não foi linear não, passou por algumas etapas. E aí eu me formei e fui para a residência de cirurgia, porque até então eu estava pensando em ir fixa na cirurgia plástica. Aí passei na geral, fiquei alguns meses, eu falei, não quero, não é isso que eu quero para mim. E a minha segunda opção na época era pediatria. Eu falei, bom, eu sei que é uma mudança drástica, mas vamos que vamos. Aí eu prestei a pediatria. Eu primeiro fiz a residência em Campinas de cirurgia geral, que eu acabei desistindo depois de alguns meses. E aí, quando no final do ano, eu já prestei a residência para pediatria, que era a outra especialidade que eu estava pensando em fazer, e eu passei, mas foi em Belo Horizonte, que na época meu marido, né, que era meu namorado, já morava lá, e eu tinha vontade de voltar porque eu sou de lá. E, enfim, fiz a pediatria, não tinha nada de dermatologia na minha vida. E dentro da residência de dermatologia que eu tive mais contato, dentro da residência de pediatria que eu tive mais contato com a dermatologia, porque a gente roda dentro da minha residência, eu rodava no ambulatório do HC, lá em Belo Horizonte, de dermatologia pediátrica. E aí eu fui tendo um pouco mais, assim, de contato, de interesse mesmo pela área, e eu falei, não, eu vou sair da pediatria, eu vou fazer dermatologia. E assim foi. Eu fiz logo depois, eu emendei, né? Então, o meu caminho, ele não foi exatamente, assim, focado na dermatologia inicialmente. Mas, Foi assim, construindo, né? foi construído. E sobre a prova do TED, você chegou a tentar outras vezes? Só foi a primeira tentativa? Como que foi? Não, na verdade, eu fiz um treineiro em 2022, foi na época da pandemia, que a prova foi online, para conhecer, porque eu já tinha vontade de ter o título, mas eu não tinha ainda o tempo para fazer a prova, né, que eles pedem uns 6 anos de experiência, então eu já estava estudando focada nisso, inicialmente fiz vários cursos, e no começo foi mais difícil, e aí em 2022 eu fui assim, era só para conhecer a prova, foi aquele susto inicial. Sim. Falei, meu Deus, a prova é tudo isso e mais um pouco do que falo, porque eu achei bem difícil e não estava estudando. Bom, vamos lá, continuei, né, me dedicando, estudando até dar o tempo, e aí em 2024 eu já tinha esse período para poder prestar mesmo, para valer, e eu prestei a prova e eu fiquei por 2 questões. Nossa. Então, foi assim, aquele momento que você pensa, meu Deus, de novo, assim, o de novo que ia ser
a gente pensa, né? Eu vou enfrentar todo esse ciclo de estudo, porque você abdica de muita coisa e foca naquilo e por muito pouco não consegue. Então dá aquele sentimento de frustração e será que vai dar, né? E o medo de errar de novo. Sim. E aí foi quando eu prestei em 2025, mas aí já focado no outro tipo de estudo, né? Aí eu escolhi a mentoria do Medcoff. Graças a Deus deu certo. Eu queria que você comentasse, vamos começar falando um pouco sobre a sua rotina. A Fernanda, eu acho que ela tinha a agenda mais lotada de todos os alunos, assim. Ela trabalhava muito, muito mesmo. Eu queria que você contasse um pouquinho como você conseguiu conciliar esses pratinhos, porque realmente foi difícil, né? Foi um desafio. E, então, quando eu escolhi a mentoria exatamente por causa disso. Na época, eu tenho uma outra especialidade. Então, eu fiz a pediatria. Eu ainda trabalho menos, mas ainda trabalho na pediatria. Fui fazendo essa transição. E, na época da prova e do curso do Medcoff, eu estava trabalhando em 2 hospitais, eu era contratada da prefeitura e já tinha o consultório de dermatologia. E eu falei assim, eu preciso de alguém que me oriente, que me direcione mesmo para conseguir organizar a minha vida, porque sozinha eu não consigo e eu também não posso parar. Então, eu trabalhava esquema de plantão, eu trabalhei muito tempo em UTI, neonatal, hospital, então assim, às vezes era um plantão relativamente tranquilo, né, depois que você resolve, eu consegui estudar lá, onde eu estudei muito, inclusive no hospital, muitos colegas me viam assim, depois que eu passei, ficaram sabendo, ia me dar o parabéns e falava assim, nossa, eu vi você estudando lá direto, então, era isso. E assim, eu trabalhava esquema, final de semana, noturno, hoje, graças a Deus, eu não faço mais noturno, quase não faço mais final de semana, mas quando eu entrei pra mentoria, foi exatamente isso que eu te falei, eu falei, Estela, você vai precisar de me direcionar de todas as melhores formas que você conseguir, porque diminuir vai ser um desafio e eu não vou conseguir. Eu lembro uma coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar, é que o seu exemplo é muito bom pelo seguinte, né, você tinha uma agenda que se a gente olhasse para a agenda assim, a gente falava, não tem como. Impossível, né? Só que você conseguiu encontrar momentos, e isso se a gente olhar com carinho no nosso dia a dia, a gente encontra os momentos para estudar. Então, como você falou, né, você estava lá no hospital, ao invés de você chegar e ir para a cantina do hospital, ou então ficar ali no repouso, enfim, ou né, um tempo ali mais ocioso, que a gente sabe que dependendo do plantão, não é tudo, a gente sabe que não é tudo que é assim, mas vai ter um ou outro que você vai ter essa possibilidade de estudar. Então, estar preparada, chegar já preparada com o seu material e ter essa mente aberta para aceitar que aquele momento pode ser um momento útil, né, você simplesmente conseguir sentar ali no meio de um monte de uma região que não é o seu ambiente, né? De estudo, e conseguir estudar. Você conseguiu fazer isso com muita maestria, né? Isso é uma coisa muito interessante. Às vezes à noite também, né? Pegava um horário ali que não estava previsto, mas você consegue encaixar uma hora de estudo. Foi um desafio no começo, porque assim, a gente pensa que estudar não, eu vou separar determinado período do meu dia para sentar e estudar. Inclusive, né, na mentoria a gente tem essa orientação do psicólogo, da Yane, e uma das sugestões é para que o seu cérebro já entre naquele ambiente, sabendo que tem que estudar, tenha o seu local. E eu fiz isso na minha casa, ajudou bastante, porque eu também não tinha esse ambiente específico, eu acho que já vira a chavinha para você se dedicar, não, agora é estudo e ponto, eu não vou fazer mais nada além disso. Mas eu não podia fazer isso sempre, porque muitas das vezes eu estava dentro do hospital trabalhando. Então, eu tive que pensar em estratégias, e você me ajudou muito nisso, como que eu podia otimizar o meu tempo para fazer isso de uma forma que fosse possível dentro da minha escala e fosse proveitoso. Então, assim, a melhor parte foi aprender a fazer flashcards, porque eu nunca tinha feito isso. A gente estuda, muitas vezes, para... Cada um tem uma forma, né, de estudar que serve, mas acho que se conhecer é importante, porque eu não funciono muito bem fazendo resumo, escrevendo, eu me perco fácil. E o que funciona para mim é a prática, então é estar ali praticando, e aí foi a sua proposta inicial, vamos focar em questão. E essa parte, focar em questão, para mim foi fundamental. Inicialmente eu fazia 10, 15 questões por dia e
perto da prova da primeira fase, eu tava fazendo 30 questões por dia. E assim, eu já, do KeyBank, né, da plataforma, e muitas eram repetidas, e assim, era ótimo pra mim, porque eu tinha um intervalo, às vezes, entre um paciente e outro, um intervalo de descanso, fora do meu ambiente de estudo, né, eu tava fazendo questão. Então, assim, foi flashcard e questão. Aula, eu ia assistir quando eu tava em casa, que às vezes não era tão fácil, assim, de conseguir esse momento, mas eu focava nisso, e eu acho que pra mim foi o que funcionou mesmo. Exatamente. Bom, sobre o ambiente de estudos, eu acho que isso que você falou é muito importante, né? Eu vejo muita gente querendo estudar no mesmo lugar que janta, no mesmo lugar que dorme, enfim, às vezes isso vira uma bagunça. Então, é uma coisa que a Iani, né, que é a psicóloga que ajuda na mentoria, ela sempre trabalha isso com os alunos, né, a ter um bom ambiente de estudos. E, além disso, mesmo você tendo um ambiente de estudos bom, você ainda assim conseguia ter esse aproveitamento fora do ambiente de estudos, sempre com metodologia ativa. E aí, vamos falar um pouco de metodologia de estudos de uma forma geral, né? Como que foi a sua relação com aulas, né? Amarelas, vermelhas, verdes, enfim, como que você se organizava, e a metodologia ativa, como você falou, né, você fazia os flashcards sempre, queria que você comentasse um pouco sobre aulas, sobre os flashcards, e depois a gente vai falar de questão. Tá. Então, eu nunca estudei fazendo flashcards, então foi uma sugestão para gravar a decoreba, que é fundamental para a prova. A gente precisa de ter essa decoreba. Prova é de decoreba, então, eu conheci o aplicativo que você me ensinou, e aí, quando eu estava no meu ambiente de estudo, que até a Iani me sugeriu, eu tenho um escritório na minha casa, mas ele é compartilhado com meu marido, e eu precisava de um local meu. Então, eu falei assim, a gente tinha um quarto lá que não era usado. Eu falei, bom, eu vou comprar uma escrivaninha, vou colocar aqui, esse vai ser o meu lugar. Então, eu fiz isso, eu achei que foi, assim, muito bom, porque eu entrava no quarto, tanto é que foi o local onde eu fiz a segunda etapa, né, que é online. E aquele lugar eu já mudava o pensamento. Falei, bom, agora é foco total naquilo. Exatamente. E aí, eu assistia as aulas todas nesse ambiente. Eu tentava primeiro assistir as fundamentais, que é o que você sugeria, as verdes, né, se eu não me engano, é o que era necessário saber sem falta para a prova. E com certeza é o que estaria lá que iria cair, questão, que não tem como fugir. Aí eu assistia primeiro elas, mas eu acho que eu consegui assistir quase todas, e como eu, na verdade, em 2024 tinha ficado por 2 questões, eu falei assim, não, ou é agora ou é nunca. Então, pra mim, foram, na verdade, 2 anos de estudos, porque eu emendei. Exatamente. Eu combinei comigo mesma, e eu falei, olha, eu vou tentar mais uma vez, vai ser pra valer. Então, eu quase que emendei, eu não dei esse descanso, porque eu queria, assim, começar bem desde, assim, do fundamental. Eu queria... Passou a minha primeira prova que não teve sucesso, eu dei, assim, um período de luto, que você fica, assim, mal e tal, e logo depois, eu falei, não, agora eu vou começar de novo. E aí, eu comecei com o Medcoff e tal, desde o comecinho, já, não sei se foi abril, maio, mas foi bem no comecinho, e nesse ambiente, já com essa proposta mesmo de focada numa organização diferente que eu não tinha, mantendo meu ritmo de trabalho, e eu me dividia dessa forma. Em casa, o tempo que eu tinha eram as aulas fundamentais, mas como eu comecei bem no começo, bem assim, com folga, né, eu consegui assistir todas, mas no final a revisão eu foquei para só as fundamentais mesmo, porque você vai esquecendo, né? Comecei um ano antes da prova a estudar de novo, e eu falei, meu Deus, para poder revisar, você vai ter que ter uma outra estratégia. Aí eu foquei nas fundamentais e questão. Então, eu fazia desse jeito. Aonde eu tava, às vezes eu tava no trânsito, às vezes eu viajei, até, né, mandei pra você, eu viajei, a gente tirou férias, eu e meu marido, a gente tinha esse período, falei, mas eu não vou perder o ritmo, porque depois que você faz o ritmo e monta aquela rotina, é mais complicado se você sai. Então, nem que seja, às vezes, 20 minutinhos, meia horinha, mesmo que, né, que seja um período de descanso, eu fazia questão. Então, era mais ou menos assim que eu me organizava. E os flashcards, você fazia todos os dias ou às vezes esquecia? Como que você fazia com relação aos flashcards? Aí, eu aprendi a fazer, no momento que eu assistia a aula,
eu não ia direto para as questões. Eu Sim. fazia flashcard do que eu achava importante na aula. Principalmente essa parte de decoreba, que tem muito gene, né, rodapé de livro, enfim. Então, é nesse momento que eu fazia o flashcard. E aí, depois, quando eu não estava no meu ambiente de estudo, era questão e flashcard, aleatório. Inicialmente, eu sempre fiz aleatório e, assim, eu acho que ficou bom, porque quando eu passei para a parte de treino com as provas, eu não estranhei tanto, porque, né, temas variados, Exatamente. E aí ficou fácil, assim, essa parte. E é uma ótima ferramenta de revisão, né? Na verdade, o flashcard é uma ferramenta de revisão. Então, hoje você constrói ele, amanhã você relembra, aí daqui a uma semana você lembra de novo, daqui a 2 semanas de novo, e aí aquela informação que ia se perder, né? Se você estuda uma coisa hoje, sei lá, você está estudando em agosto, lá em dezembro você já esqueceu, é fato. Mas se você está ali remoendo aquilo, né, revendo e revendo, tem uma chance muito maior de você não esquecer. Então, o flashcard é ótimo, é uma metodologia super ativa, a gente sempre estimula a ser feito pelo aluno, né? Isso faz muita diferença. A gente tem os flashcards, a gente oferece, mas a gente fala, olha, o seu flashcard é sempre o melhor flashcard, né? Aquele que você faz da sua deficiência. Exatamente, né? Daquilo que você vê na aula, eu falei, meu Deus, isso daí eu não vou conseguir gravar, eu vou colocar num flashcard. Eu fazia tudo no iPad, que eu podia carregar para qualquer lugar, mas no meu ambiente de estudo eu tinha mesmo os post-its que eu ia colando, e assim, não dava nem aquele intervalo assim, de olhar para o lado, você já tem alguma coisa para gravar. Exatamente. Que é aquela coisa, porque tem muito conteúdo que é difícil às vezes de entrar na cabeça, né? Não é da nossa prática. Genodermatose, não era? Que Nossa, genodermatose, eu falava, muito. Meu Deus. Tinha tema que eu sabia que eu não podia errar, então, dermatopediatria, meu Deus, eu não posso errar, porque eu vejo muito, a minha prática, assim, mais até verdade. que o consultório, porque eu tenho mais tempo de formado em pediatria, mas quando chegava em tema que eu não tive muito contato, e que é um tema mais denso, igual a genodermatose, eu falava, não entrava. Então, acho que o flashcard, ele veio exatamente para me ajudar nisso, e funcionou. É verdade, exatamente. E o QBank, bom, foi realmente o seu melhor amigo, né? Você estava ali do seu lado toda hora, puxava uma questão, e você realmente conseguia estudar pela questão? Porque isso é um problema que eu vejo muito assim, muitos alunos da mentoria, inclusive, eles falam assim, olha, não estou conseguindo fazer questão porque eu erro, e eu não lido bem com o fato de estar errando a questão. E aí a gente tem que trabalhar isso. O que você pensa um pouco sobre isso? Como foi sua experiência? A gente quer acertar sempre, né? Todo mundo, né? Eu assisti a aula, eu vi esse tema, às vezes eu vi até no consultório e eu errei a questão, mas é que a prova, ela tem um padrão, ela tem um padrão que ela não é aquela coisa que é linear, perguntas diretas, né? Exatamente. Então, ela vai tentar ali te enrolar, enfim, te dar algumas informações que às vezes não é que não vão ser necessárias, mas que podem te induzir ao erro. Então, você tem que acostumar com questão. Então, no QBank, né, na hora que eu ia fazer, eu sempre selecionava o método, aquela parte que era comentada, isso, tutor, porque aí, quando eu errava, eu já lia o que eu tinha ali de deficiência e aprendia com a questão. Inclusive, eu abria no computador do hospital ali, quando eu não estava com o meu iPad, eu falei, não, eu deixava uma abinha aberta e aí eu ia estudando. E aquilo para mim virou rotina, então eu não estava mais preocupada em errar, mas em aprender. Eu pensava assim, nossa, esse tema eu vi, às vezes eu não lembro, eu errei, não posso errar, aí eu focava em ler e reler o que estava ali comentado da questão para que não se repetisse. Eu achei que para mim foi muito bom. Exatamente. Eu falo assim, olha, a questão nessa preparação, né, no início principalmente, não é para você se testar, é para você aprender com a questão. Então, assim, não tem problema errar. Na verdade, se você erra, significa que aí sim, você tem uma oportunidade de aprender alguma coisa ali, né? Se você estiver acertando tudo, então qual o objetivo, né? De estudar, A gente tem que errar mesmo, é isso daí. A gente aprende a errar.
né? É lidar melhor com o erro nesse processo de estudo. É verdade. E, inclusive, assim, nas provas, e eu acho que é importante porque você começa a se acostumar com aquilo, ele não fica tão estranho, igual quando a prova de 2022, que era um treineiro para mim, mesmo que online, foi aquele susto, depois que vira para você a sua rotina do dia a dia, aquele tipo de questão, porque o que bem que ele traz, além das questões da prova, né, é baseado no tipo de questão da prova. Exatamente. Então, eu não estranhei tanto depois, a prova não ficou aquela ajuda na ansiedade, né, de ver, de pensar o que você vai encontrar e te prepara também para poder fazer aquele exatamente tipo de prova. Fora que tem muita questão que se repete, né? Repete, às vezes, comentários. Então, você, querendo ou não, você vai criando aquele padrão de reconhecimento, né? Sim. Reconhecimento de padrões que a gente trabalha, né? Na mentoria, e isso é fundamental também. E fica medular mesmo. Fica medular, né? Fica medular. Porque eu lembro de comentar com a psicóloga, eu nunca fiz terapia e tal, mas eu acho muito bom esse suporte, que o meu medo, na época, era de não estar bem no sentido de saúde, porque como eu já... trabalho no ambiente hospitalar, eu tenho já resistência bacteriana e tenho sinusites crônicas, acho que eu cheguei a comentar com você. Eu tinha medo de estar doente na época, e eu não sei se era, lógico, né, até um problema meu, né, do trauma, de ter tido muitas, né, falei, e se eu ficar doente, né? E eu fiquei doente na época da prova. Eu lembro. Eu fiquei doente, mas foi uma coisa, assim, que eu tava tão focada e tava tão medular, que eu mesmo, assim, não estando 100%, né, fisicamente, eu conseguia fazer sem pensar tanto, porque eu já tinha treinado. Isso então, é muito legal, né? Deu certo, Que bom, né? Mas realmente eu lembro que foi um sufoco, né? Você preocupada, que estava doente, enfim. Exatamente. Esse era o meu medo e, assim, se concretizou, eu tive que lidar com a ansiedade dele e vamos que vamos e superar. Então, acho que o treino, né? O treino, quando você treina, ela fica uma coisa mesmo que você não precisa de estar ali pensando demais. Você tem a confiar no processo, né? E ver, alguma coisinha fica na sua cabeça. Exatamente. E tem questão que eu fazia assim, olha, às vezes eu não sabia exatamente explicar qual era o raciocínio, mas eu sabia que era aquilo, porque você já tinha treinado. Exatamente. Então, pra mim, funcionou assim. Isso em prova objetiva acontece muito, né? Às vezes você não tem... se fosse uma discursiva, você não ia conseguir discorrer perfeitamente, mas na objetiva você tem alguns pontos, as palavras-chave estão na sua cabeça, e aí você consegue resolver a questão. Que te puxa alguma coisinha e não é isso, eu sei que é isso aqui. Exatamente. Bom, você falou um pouco sobre ansiedade, queria que você comentasse um pouco. Bom, você, como você falou, trabalhou muito, estudou muito também, e não diminuiu o trabalho. É uma coisa que na mentoria a gente sempre recomenda, olha, primeiro dia. Diminuir o trabalho. Lembra que a prova vai ser ali por volta de abril, né? Então, para março você tem que estar trabalhando. A Fernanda não fez nada do que eu falei, nada. Era uma Só aumentou. Exatamente. Era uma proposta nossa. Eu falei, não, eu vou fazer certinho esse ano, porque eu vi que era uma deficiência minha quando eu não passei em 2024. Eu falei, não, eu trabalhei demais até o último dia, não dá, ninguém consegue. Não, vou fazer direitinho dessa nova etapa, né? E nas nossas primeiras reuniões, você me falava, olha, tem como diminuir alguma coisa? Eu falei, não, vou me programar. Me programei para diminuir na época da prova, mas deu tudo errado. Na época, iriam ser minhas férias de onde eu trabalhava, mas eu não consegui tirar essas férias. Como eu trabalhava na época com o contrato da prefeitura, eu precisei de renovar esse contrato e aí as férias são jogadas para frente. Eu falei, olha, não tem opção, vai sem férias mesmo, vai no mesmo ritmo ou pior, porque você tem que dar aquele gás final, mas vamos que vamos. Inclusive foi uma informação que no começo eu não te falei, porque eu falei assim, ela vai puxar minha orelha, mas eu vou tentar. E aí depois eu falei, Estela, deixa eu te contar o que aconteceu. Foi isso. Pois é. E como foi o manejo da ansiedade durante o ano, ao longo do ano, e principalmente ali naquela reta final, que eu vejo que realmente tem pessoas que lidam mal com essa reta final, assim, que estão muito ansiosas, e essa ansiedade pode sabotar na hora da prova.
Eu sou uma pessoa ansiosa, assim, mas o que me ajudou bastante foi o acompanhamento com o psicólogo para você saber mesmo que é uma fase da sua vida, treinar Exatamente. isso, a rotina, porque quando você aprende também, né, a estabelecer e organizar, a organização é muito fundamental. Que tal dia você vai estudar isso, vai estudar aquilo, todos os dias você estuda e pensar mesmo que, bom, a minha parte eu fiz mais do que eu conseguia, ou o máximo que eu conseguia, eu consegui, na verdade, focar nisso. E no finalzinho, que a gente tem realmente que estudar, que tem que sempre estar estudando, mas dar aquele gás final em algumas deficiências que você tem, alguns assuntos que tem que ser lembrados, alguns detalhes, eu tentava descansar mais, porque eu não tinha tempo de descanso. E aí eu vi que se eu me esgotar demais, eu não vou conseguir ter nem assim condição física para prestar uma prova. Então, para mim foi fundamental rotina, exercício físico, mesmo com muito trabalho, com muito estudo, eu não deixei de fazer. E o descanso, que antes, quando eu comecei a estudar, eu achava bobeira. Então, às vezes, o final de semana era só estudo, e eu não descansava. Então, o descanso também, para mim, foi importante nessa reta final. E na prova, quando você chega na prova, no dia da prova, eu sou daquelas pessoas que estudam até antes de entrar na sala. Sou assim também, né? Não é recomendado. Mas... não é, mas eu quero rever. Assim mas só uma coisa, vai que essa coisa ali vai cair, um gene que eu não lembrava, vai cair e vai dar certo. Fica ali na memória recente, daqui a pouco a minha memória recente é ótima. Eu confio muito nela, então eu falei até o último segundo. Muita gente faz isso, mas não funciona para todo mundo, então até na fila da entrada da sala eu tava estudando, e depois eu falei, bom, é isso, mesmo não estando 100% fisicamente, eu fiz o meu melhor, eu confiei no processo, e aí fluiu. Quando você começa a fazer as questões, não é uma prova fácil, nunca será, não achei fácil. Exatamente. Vão ter muitas questões que você acha que acertou e na verdade você não acertou, que aí, meu Deus, eu caí numa pegadinha, embora você tenha treinado muito, isso faz parte, mas você fez também tudo que podia e dentro ali da sua rotina, separou o seu, né, a sua escala, o seu horário para isso e focou. O foco é fundamental, você tá com aquilo na cabeça e no final dá tudo certo. E confiar, né? Confiar que você fez um bom trabalho. Eu acho que o QBem que ajuda muito nisso também, né? Porque na reta final ali você já tá fazendo bastante questão, tá acertando mais, e aí você já vai com essa sensação de que tô indo com uma folga, né? É o que te tranquiliza na hora que começa a fazer o treineiro com as provas anteriores, que eu fiz desde 2015, eu já tinha feito... Você fez todas, né? Eu fiz todas, Você fez o QBem que, né? Muitas inteiro, vezes, explorou inteiro, exatamente. Eu tinha feito em 2024 todas as provas, eu perguntei, lembra de ter perguntado pra você, eu vou fazer todas as provas de novo, você vai fazer todas as provas de novo, e aí eu separei mais na reta, assim, do finalzinho, fazia uma por semana, detalhando tudo que caía, com as dúvidas, procurando ver, né, as que eram repetidas, e quando você vê, no final, vai corrigir e vê que tá tirando mais que 60, às vezes fazia 70, 70 e poucos, aquilo vai te dando um pouco mais de confiança. Exatamente. Não, eu acho que eu tô no caminho certo, né? Então foi assim que funcionou pra mim. E aí já chega mais tranquilo mesmo pra prova, né? Muito bom. Bom, a Medcoff tem uma parceria com a Ener, que é uma marca de moda na medicina, e aí eles trouxeram aqui para você essa touca para te dar de presente. Ai, que bacana. É uma touca que ela é muito boa, ela é forrada em seda, então não fica com frizz. Não dá sei frizz, que eu uso no né? consultório, é ótima. Ai, que bacana. Obrigada. E é um presente para você, né? Você faz bastante procedimento, né? Como você falou. Eu faço bastante, eu gosto, é uma área da dermatologia que me encanta, eu faço no consultório e assim, eu acho que vou usar bastante também. Você vai seguir a dermatopediatria, essa área específica? Então, uma parte que me ajudou muito foi ensinar. Então, eu tenho um grupo no hospital com os residentes de pediatria, né, que hoje tem uma experiência, que eu vou só discutindo casos de dermatopediatria. Então, muito quando bom. Eu ia ensinando, e eles atendem, eles me mandam, a gente tira dúvida junto, aquilo
para mim ajudou muito, porque eu ensinava o que eu não sabia, eu procurava, e às vezes você aprendia 2 vezes. Uhum. Então, assim, para mim, dermatopediatria foi, bom, essa daí eu não vou errar, vai dar tudo certo. Então, sim, no meu consultório é uma área que eu atendo bastante, mas faço dermatologia geral, faço estética, procedimento, e, enfim, hoje eu sei que é a minha paixão na medicina, que é a dermatologia. Legal, muito bom. Bom, queria, para finalizar, que você desse uma dica para quem está agora, como você estava no ano passado, né, no ano de 2024, ali em agosto, se preparando, nessa ansiedade, né? Às vezes a gente olha e não consegue muito bem enxergar o fim da linha, né? Acha que está muito longe ainda da porcentagem. Que dica você daria para essa pessoa? Então, assim, se possível, fazer um planejamento com antecedência, que eu acho que tudo que a gente planeja, acho que fica mais tranquilo, porque a gente consegue ver aquilo a longo prazo. Então, no meu caso, aconteceram intercorrências, assim, que eu não consegui cumprir esse planejamento em relação a diminuir a minha escala de trabalho, mas se puder, eu acho que faz diferença. Aquele tempo de estudo, não tem como fugir, você não tem como falar, eu vou estudar todo final de semana, não funciona. Eu acho que, assim, para a maioria das pessoas, o ser humano, ele tem que ser algo, na minha opinião, né, da parte de aprendizado repetitivo. Então, eu acho que funciona melhor se for diário, mesmo que seja um tempo menor, então se organizar para isso. Fazer daquilo um hábito, né? Exatamente, fazer um hábito, e mesmo que você não tenha, foi até engraçado que depois da segunda etapa, né, eu falei, meu Deus, eu não vou estudar mais. Tá certo isso, Estela? Eu te mandei mensagem, né? Eu lembro o que eu faço, eu não sei o que fazer agora. Mas é porque você já formou o hábito, né? Então, mas isso é bom, porque aquilo ali também te tranquiliza e vira até a rotina, igual como escovar dente. E no trabalho é estudar. E facilita, porque aí você consegue ir sedimentando o conhecimento aos poucos, né? Sem precisar de chegar na reta final e tá assim, com muito conteúdo para ver, muita coisa para revisar, porque isso aumenta a ansiedade. Então, eu me organizaria na medida do possível, se conseguir diminuir o tempo de estudo. Se não... O tempo de trabalho. Desculpa, o tempo de trabalho. Se não, também tem jeito, mas um treino, tudo é um treino, igual eu fiz, né? E se conhecer mesmo, porque eu acho que quando você se conhece e sabe o que funciona, eu funciono vendo questão e logo depois... vendo a aula e logo depois fazendo questão. Eu funciono só fazendo questão, porque eu gravo melhor assim, eu funciono com flashcards. Então, eu acho que você tem que se conhecer, que no final, quando chega assim, bem assim, próximo da prova, você não tá tão nervoso. Então, exatamente. Acho que é uma boa dica aí. E estudar, né? Não tem como, não gente. Tem como fugir. Não dá para passar nessa prova se não dedica tempo de estudo. Isso é uma coisa que a gente vê, né? No começo era até um pensamento que eu tinha. Eu falava, não, eu acho que eu posso estudar um pouco, um período na semana, porque eu preciso de trabalhar, e eu já tenho escalas em hospitais, não posso simplesmente sair, mas isso não é verdade, tá? Você precisa, e a gente aprende isso com o ritmo de estudo, de ter o seu horário todo dia, a sua rotina, e não dá pra deixar pra depois. Então, nem que seja suas horinhas ali, elas são sagradas, mesmo cansado, confia no processo que dá certo. Muito obrigada, Fernanda, foi muito bom. Quer falar alguma coisa final, alguma mensagem? Na verdade, eu queria só agradecer mesmo pelo convite e, assim, toda a ajuda do Medcoff para mim. A mentoria foi fundamental, né? O seu acompanhamento, as suas dicas, a força, porque a gente fica, às vezes, perdido, né? E é isso, é uma fase difícil, acho que para todo mundo, né? Mas ela passa, e se focar e assim, colocar na cabeça que aquele é seu objetivo e tentar se organizar para isso, no final ele é alcançado. Exatamente. A mentoria a gente fica assim, bem no pé, né? Mandando mensagem, e aí, tá dando certo, vamos lá, vamos olhar o planejamento, vamos mudar tudo, vamos mudar o planejamento. E a gente meio que fica nessa ansiedade junto, assim, a gente fica na expectativa junto, a gente torce junto. Nossa, eu falo, o meu objetivo na mentoria é que você passe, né? Esse é o objetivo, então... Te ajudar para isso, realmente, né? Nossa, é muito bom. Quando o aluno passa, quando conta que passa, é aquela alegria, assim. Eu lembro que a gente pegou o resultado na segunda-feira da primeira etapa, né? Exatamente. E eu tava voltando pra minha cidade no ônibus, eu tava sem
internet, tinha hora que abria, tinha hora que não abria, eu falei, meu Deus, Aquela angústia. e saiu. Só que eu comecei a contar as questões e eu vi que já tinha um resultado em cima na plataforma. Eu falei, meu Deus, eu passei, eu falei pra Estela. Aí, nossa, foi ótimo, Foi sim, muito foi bom. muito bom. Então, muito obrigada, pessoal. Até a próxima.